Vamos lá novamente, eu tentando aqui ver qual é o erro. É a primeira vez que isso acontece de fechar. Eu acho que. Eu espero pelo menos que agora vá, né? Agradeço aí as pessoas que estão ainda. E vamos ver se agora vamos começar. Valeu aí, Antônio. Se precisar de perguntar aí, estamos à disposição, né? Para a primeira live da semana. Vai ter outros técnicos, né? Com o Marcelo Cabo do CRB, Paulo Reis também com a Laura e o Leandro Zago do Sub-23 do Atlético Mineiro. Pode mandar a solicitação, se for possível, mandar a solicitação. Se não, manda aqui. Tentei ver aqui o que é que estava acontecendo. Tirei alguns aplicativos e tal. Se o Gabriel puder gravar ou alguém puder gravar a entrevista, eu agradeço porque eu vou precisar por causa do site. Não, vai dar certo, cara. Com fé em Deus, já é bem a quarta tentativa, mas vai dar certo. Chega o celular tremeu aqui. Calma aí. Eita, calma. Pronto. Desculpa os problemas técnicos. É a primeira vez que acontece. Acho que estão na segunda semana de live, é a primeira vez que acontece isso, né? Mas, Não, Gabriel, se puder gravar a entrevista, eu agradeço, viu? Porque eu vou botar no site também. Vou transcrever no site, se for permitido, né? Eu falei com a Verônica também sobre essa possibilidade. Acho que não é uma tá, forma mais de visibilizar o trabalho. tá Tá bom? permitido, pode ficar tranquilo, pode botar o conteúdo onde você achar necessário, tá tudo tranquilo. É uma maneira de divulgar seu trabalho. Com Eu já certeza. acompanho desde o ano passado na Francana. Eu tenho uma relação boa com a Verônica e eu já venho acompanhando desde então. Só primeiramente, a primeira pergunta que eu quero é que eu queria que você definisse um pouco da sua trajetória, assim, se você tiver uma trajetória acadêmica antes do futebol, também pode comentar. Fazer uma rápida pincelada de onde você passou, a curiosidade de onde é que veio essa vontade de ser treinador, as suas passagens rapidamente pelos clubes e se tiver uma vida acadêmica também pode falar para as pessoas conhecerem mais um pouco do Léo Santin. Jean, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando com o seu público. É sempre um prazer a gente falar de futebol que a gente gosta tanto, né? E foi minha trajetória. Sempre joguei em categoria de base no Brasil, joguei até sub-17, passei pela Francana na categoria de base também, passei pelo Taubaté e aí com 17 anos surgiu um convite para vir para os Estados Unidos para jogar o futebol universitário aqui e acabei vindo. E aí joguei 4 anos aqui, né? Joguei em dois times diferentes. Queria que você definisse um pouco da sua trajetória, assim, se você tiver uma trajetória acadêmica antes do futebol, também pode comentar. Fazer uma rápida pincelada de onde você passou, a curiosidade de onde é que veio essa vontade de ser treinador, as suas passagens rapidamente pelos clubes e se tiver uma vida acadêmica também pode falar para as pessoas conhecerem mais um pouco do Léo Santin. Jean, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando com o seu público. É sempre um prazer a gente falar de futebol que a gente gosta tanto, né? E foi minha trajetória. Sempre joguei em categoria de base no Brasil, joguei até sub-17, passei pela Francana na categoria de base também,
passei pelo Taubaté e aí com 17 anos surgiu um convite para vir para os Estados Unidos para jogar o futebol universitário aqui e acabei vindo. E aí joguei 4 anos aqui, né? Joguei em dois times diferentes, um no Wyoming e depois joguei no Tennessee. Joguei quase 5 anos, Aí tive 2 lesões de ligamento cruzado. No final de 2014, o gerente de futebol da Francana me ligou para... Eles estavam precisando de mais um auxiliar lá na casa para fazer um trabalho junto com o Júlio Sérgio, que estava começando também o primeiro trabalho dele. E aí eu já tinha feito um curso na CBF, né? Já tinha feito a licença C na CBF e achei melhor parar mesmo. Aí parei de jogar e fui trabalhar na comissão técnica da Francana. Mas a gente durou muito pouco. Nós não chegamos nem a estrear no campeonato. Tivemos um problema lá com a diretoria na época, coisas do futebol, né? E aí eu fui pro Botafogo de Ribeirão Preto, no Sub-17, onde eu comecei a trabalhar com o Alexandre Ferreira. Aí trabalhei um pouquinho com o Ferreira lá, uns 4 meses. Recebi um convite e fui fazer um estágio no Barcelona. Que eu tinha um amigo meu que o pai dele era o técnico do Barça B. E aí eu fui pro Barcelona, fiz um pouco de estágio lá, um mês de estágio, conhecendo tudo, La Masia, categorias de base, né? O Barça B, o Barça principal. Fizemos isso aí lá e depois voltei para o Brasil. Recebi logo um convite para vir para os Estados Unidos, né? E fiquei mais 6 meses aqui trabalhando como auxiliar técnico também de uma universidade aqui. E aí fui trabalhar com o Ferreira um pouco no comercial também, pouco tempo. Voltei para cá e aí fiquei mais 1 ano e pouco aqui. Voltei para o Brasil, aí trabalhei no Batatais com o Ferreira e ano passado na Francana, que a gente teve uma boa campanha, e no final do ano acabou surgindo um convite aqui do United, que é um clube de categoria de base, que vai do sub-6 ao sub-20, para ser um dos treinadores do clube e também um diretor técnico para montar uma metodologia de trabalho para eles em matéria de desenvolvimento. E aí foi isso, essa trajetória meteórica, porque eu ainda sou jovem, apesar da aparência do sol não deixar, né? Eu ainda sou jovem e essa trajetória, graças a Deus, tem sido muito legal. A parte acadêmica ficou mais pelos cursos da CBF, né? A faculdade que eu me formei, né? Que é de gerenciamento esportivo, e mais ou menos isso. Tenho contribuído algumas vezes também quando posso. Ano passado eu tinha um artigo publicado aqui, um artigo tático, falando de variações do 4-2-3-1 para um 4-4-2, e tive aqui numa revista americana publicado. E acadêmica, mais ou menos isso, né? Os cursos da CBF, fiz licença B depois, e hoje acho que esperar um pouquinho essa pandemia passar, né? Voltar para fazer a licença A ano que vem. Só uma curiosidade, você falou do Júlio Sérgio. Ele tá onde exatamente? Ele tá no Marília, se eu não me engano? O Júlio saiu do Marília. Ele estava no Marília, mas ele saiu. Ele ficou... ele tá sem clube, então, né? Ele tá sem equipe agora. Mas eu conversei com ele, por curiosidade, a gente conversou faz umas 2 semanas, 3 semanas. Tá buscando também alguma coisa. Claro que agora, com a pandemia, né, fica um pouquinho travado o mercado, mas tenho certeza que o Júlio já tá em algum grande time de novo, um excelente técnico, excelente pessoa, um grande amigo aí que a gente tem no futebol. Pronto. Eu ia entrar no futebol dos Estados Unidos, mas o Neto ele fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tu consegue ver? Porque não está muito difícil. Tá. Qual a experiência dentro do futebol universitário? Qual a diferença para o futebol profissional? O futebol universitário aqui ele foi desenvolvido há muito tempo para ser um dos caminhos até o profissional. Então, o que eu posso te falar? Estrutura
é fantástica, né? De todas as faculdades, das que eu trabalhei como auxiliar aqui, da que eu tive, que eu joguei. E, assim, matéria de campo, de treinamento, de estrutura física é muito similar ao profissional. Tem até algumas equipes profissionais da terceira e da segunda divisão que chegam a usar essa estrutura para fazer, assim, alguns trabalhos durante a semana, pré-temporada, algumas coisas do gênero. Basicamente, a liga da NCAA, você ganha a bolsa de estudo, né? Você não pode ganhar dinheiro igual o profissional. Então você troca o seu lado atlético para poder ganhar uma faculdade. E isso ganha também assim, na cultura, né? Aprende-se várias coisas. E você pode ter aí, na época a gente tinha umas 14, falando da primeira divisão, né? Quando eu fui auxiliar da primeira divisão, a gente tinha 14 bolsas atléticas para dar. E aí a gente recrutava essas atletas. O Alisson tá falando aí, eu acabei de ver um comentário dele, o Alisson jogou comigo. Quer dizer, eu que joguei com ele, né? Porque ele é um monstro sagrado da lateral esquerda. E ele tá falando, tem seleções também que vêm aqui, que usam as estruturas das faculdades. O Brasil, quando tá em Miami, se não me engano, ali na região da Flórida, usa as estruturas da Universidade da Flórida para fazer alguns trabalhos. E basicamente a diferença é que você não pode receber. Tirando isso, treinamento de boa qualidade, né? O nosso treinador aí, o que foi treinador meu e do Alisson, jogou na seleção brasileira de futsal, foi campeão do mundo em 96, então são caras que têm bagagens grandes, geralmente são ex-jogadores ou pessoas que também passaram por grandes times ou aqui ou tanto no Brasil, e com isso o futebol universitário é muito bem desenvolvido aqui. Eu diria que se equipara a uns estaduais aí do Brasil, viu? Pelo que eu tinha visto, de estrutura com certeza está à frente, mas de nível técnico se equipara a alguns estaduais aí do Brasil, sim. Pronto. O Alisson, se puder comentar onde ele está agora, se ele está jogando, se ele não está, fica à vontade, tá bom? Para a gente interagir. Eu queria comentar um pouco sobre a questão das franquias nos Estados Unidos, que é um modelo totalmente diferente, assim, que a maioria das pessoas acabam não entendendo, né? Esse modelo, eu queria que você explicasse um pouco para essas pessoas e também sobre a questão se ela é viável em outros países, aqui no Brasil, Uhum. e se você puder também comentar sobre as divisões, porque não existe, teoricamente não existe divisões, né? Nos Estados Uhum. Unidos existe a MSL, a USL, né? E a Uhum. finada NACL. Se É. você puder comentar um pouco sobre esses pontos. Sim, sim. Vou começar pelo fim, né? Para não perder, porque Pronto. é muita liga e eu tenho que lembrar. Mas assim, É, aqui funciona da seguinte maneira: a MLS é considerada a primeira divisão, são franquias aí avaliadas. Se não me engano, o Orlando City estava avaliado em mais de 100 milhões de reais, uma coisa assim. São franquias que têm um valor alto de mercado. Então, a MLS, se não me engano, gira em torno de 25, 30 times, por aí. Abaixo da MLS tem a USL Championship, que é considerada a segunda divisão, que tem muitos times, mas eles têm uma característica legal, eles são mais regionalizados, tá? Depois dela tem a USL One, que é como se fosse a terceira divisão, que, que também é muito regionalizada primeiro, para depois se tornar mais nacional. Equiparada a essa USL One, tem uma nova liga que foi criada recentemente, se não me engano, ano passado, que é a NISA, que é um projeto similar da finada NASL que você falou. sim. Então, o New York Cosmos está nela, tem, se não me engano, o San Francisco Deltas, que é onde o Dagoberto jogou, está nela também. Então, é uma liga que ela se equipara com uma terceira divisão. Falando sobre as franquias, todos esses times que participam dessa liga, eles são franquias. Então,
e você tem um custo operacional para você entrar na liga, que você paga, e a liga te exige algumas coisas, como ter um estádio, uma estrutura de treino, uma estrutura física já para funcionar. E, e ela basicamente tem um dono, um quadro de donos, né? Não necessariamente é um dono só, mas tem o que a gente chama de front office, né? Que é a gerência, que é onde que faz as decisões. Mas o curioso disso é que, como é franquia, e na verdade eles vêm de uma maneira diferente. Para eles, o benefício do time é tão bom quanto o benefício da liga. Então, as decisões são tomadas em conjunto pelos proprietários das franquias para o melhor da liga, tá? E essa liga faz com que os times sejam mais fortes e os donos desses times tenham voz ativa. Então, citar um exemplo do quando teve a pandemia, todo mundo teve que sentar na mesa e decidir se ia parar, né? Então, os donos dos times sentaram na mesa e decidiram: ó, nós vamos parar de treinar agora, ou nós vamos continuar treinando agora. E o Flávio Augusto, que é o dono do Orlando City, ele até expõe legal isso. E aí ele falou que o voto é válido para todo mundo e todo mundo vê no benefício da liga, não vê no benefício próprio. Esse método de franquia é similar ao que a gente vê na NBA, que também são franquias. Então, por exemplo, se a gente tem uma franquia aqui e por algum motivo a cidade não está tendo retorno, não está tendo tanta receita nos jogos, a comunidade não comprou a ideia, o dono pode levar essa franquia para uma outra cidade. Desde que seja aprovado também pelo comitê da liga, ele pode simplesmente decidir levar: olha, vou sair daqui e vou para Califórnia, vou para Phoenix, no Arizona, alguma outra cidade. E com relação ao Brasil, eu não vejo esse método assim tão cedo no Brasil. Eu gostaria que fosse assim, porque eu acho que assim as melhores decisões são tomadas e o profissionalismo reina. Mas eu não vejo isso tão perto de acontecer no Brasil, porque a política ainda ela é muito grande nos clubes. O famoso conselho dos clubes, eles têm um peso muito grande em várias decisões. E eu posso te abrir várias vezes que conselheiro quer dar palpite em várias coisas que não estão ligadas ao melhor benefício para o time em si. E isso faz com que o modelo não passe. Isso pode mudar. Tem alguns projetos que estão em andamento. O Botafogo de Ribeirão, ele é SA hoje. Ele é SA, ele tem um sócio majoritário, né? A Ferroviária de Araraquara é SA. A Votuporanguense tem um dono e é muito profissional a estrutura de trabalho da Votuporanguense. Muito profissional mesmo. O Botafogo do Rio está com um projeto de se tornar SA. Só que, assim, é um projeto que demora, ainda tem que ter aprovação, tem que ter a politicagem sendo feita. E como eu te disse, no Brasil eu não vejo isso acontecendo tão cedo. A não ser que algum clube faça, por exemplo, o Botafogo do Rio faça, algum sheik, alguém com muito dinheiro compre, dê sucesso dentro de campo, e aí a pressão popular vai fazer com que isso mude. Mas, e na curto prazo, eu não vejo esse modelo de franquia sendo utilizado no Brasil, não. Até não acho que ia ser um modelo legal, né, de franquia, porque imagina, eu tenho uma franquia, vou tirar o Botafogo de Ribeirão, vou botar ele aonde, né? Não tem muito isso. Teria que ser mais ou menos Coisas o que que está sendo acontecem, feito. né? Em muitos times, tipo o Guaratinguetá, saiu de O Guaratinguetá para o Guará, sim, Americano, Oeste de Oeste. Itápolis para Barueri, o próprio Boa Esporte, né? Sim, sim, saiu de Tuiutaba, De né? Pirutaba E para foi para Varginha. Varginha. Isso. O Boa saiu de Ituiutaba e foi para Varginha. É verdade. Tem essas mudanças de sede. Mas não é uma coisa comum, né? Eu não sei se um time de massa isso ia dar certo. Mas eu torço e gostaria muito que as decisões fossem tomadas de forma o mais profissional possível.
que os dirigentes fossem remunerados e dentro do que eles entregam como trabalho, eles têm a remuneração deles. Então, se você é um bom profissional dentro do mercado, você vai ser bem remunerado. Se você não é um mau profissional, sua tendência é estar escanteio e estar fora do mercado. É assim que eu vejo, né? Pronto. Uhum. Nesse cenário de pandemia, a o estado do Alabama, né, Uhum. virou meio que o centro das atenções, né, vamos dizer assim, da política dos Estados Unidos. E você já treinou equipes, né, universitárias lá. Se eu não me Uhum. engano, a equipe é de Alabama também, essa agora? Essa Ou, agora é do Alabama, essa agora é do pronto, Alabama. É. ela e teve outro time anterior também, né? Sim, sim. É, Treinei a eu queria, Alabama aí, né? primeiramente eu queria saber assim, se existe alguma diferença de estrutura entre a equipe anterior e essa agora. E também eu queria que você comentasse também sobre a situação do Alabama, né, do estado do Alabama perante o coronavírus, porque virou manchete no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, até no É. Brasil o estado do Alabama virou assim É. algo bem estranho, né, vamos dizer assim. É um estado do sul, né, dos Estados Unidos, então tem uma cultura bem forte deles. Eles são um estado bem conservador, né, tanto nos valores quanto nos costumes, e tem essa característica. Eu, particularmente, eu adoro o estado, me tratou muito bem na outra passagem, me tratou muito bem desde que eu voltei. Aqui em relação à pandemia, está sendo difícil para eles, né? O Estado está sofrendo bastante com relação ao comércio, à economia, e como é um Estado que ele não é dos mais ricos dos Estados Unidos, a economia ela tem uma função crucial. E está havendo um debate, mesmo entre os conservadores, para poder reabrir a economia. Existiu um plano de 3 fases, que até o presidente do Donald Trump, presidente Trump, ele tinha falado isso. Existiu um plano de 3 fases para reabrir o comércio, retomar as atividades de forma devagar. A governadora do estado, que ela é do Partido Republicano, ela não aceitou, ela não assinou o plano, então o plano não está efetivo ainda. Isso está gerando um debate. Mas assim, o estado é grande e tem diferentes condados, né? No meu condado, por exemplo, a gente não está tendo muitos casos. Então a gente tá em quarentena, tá todo mundo dentro de casa, mas não está tendo muitos casos, não. A gente está mais tranquilo em relação a isso, entre parênteses, né? E você me perguntou da estrutura. A estrutura é diferente. O outro time que eu trabalhei era um time de primeira divisão da NCAA, então tinha uma estrutura montada muito boa, era um clube, era feminino, né, que eu treinava. Então, era o último passo antes da seleção americana. Dali, a gente tinha jogadores que jogavam na seleção da Jamaica, tinha jogadores que jogavam na seleção do Canadá, tinha jogadores que vinham, então a gente estava em constante conversas com a seleção dos Estados Unidos, dando para eles resumos das jogadoras, se elas estavam indo, como elas estavam indo nos treinamentos, eles acompanhavam bastante. A ESPN transmitia alguns jogos, então é uma estrutura já bem profissional. Esse clube que eu tô agora, como eu disse, é categoria de base, mas também não fica atrás, tá? A gente tem, se não me engano, 6 campos societies à disposição, mais 4 de grama natural. Tem um corpo técnico grande, cada categoria tem um treinador e 2 auxiliares, mas pouco a pouco, trabalhando com a diretoria aqui, eu acho que a gente vai conseguir melhorar ainda mais a estrutura deles, a mentalidade e pouco a pouco evoluindo em relação a isso. Eles estão ainda um pouco atrasados e em relação até alguns outros clubes aqui do estado, a gente precisa dar um update, dar uma atualização nisso aí e fazer com que o clube consiga, dentro dos próximos 2, 3 anos a curto prazo, ter
ter resultados tão bons fora quanto está tendo dentro de campo. Dentro de campo o clube tem sido bem sucedido. Ano passado foi campeão estadual em algumas categorias. Foi campeão estadual também em categorias no futebol feminino, o que não é tão comum para o nosso clube, que é um clube mais de homens, mas eu acho que a curto prazo a estrutura vai estar muito boa e vai ser sim uma das equipes a ser espelho aqui no estado. Você comentou sobre o futebol feminino, assim, não está na minha pauta, mas aproveitando em si, sempre é bom falar do futebol feminino. Acho que dar o espaço, visibilidade a elas é importante. Se você souber um pouco, assim, eu sei que o futebol feminino nos Estados Unidos é forte, né? Mas se você saberia se tem alguma liga canadense, porque no Canadá recentemente teve a masculina, né? Aham, Tá na segunda temporada agora. aham, Se tem alguma feminina no Canadá, se na América Central, como você comentou aham, sobre a Jamaica, existe uma preparação, assim, né? Um cuidado com o futebol feminino perante esses países, né? Vamos dizer assim. aham. Porque os Estados Unidos já é um pouco mais batido. Acho Sim, que. sim. Mas se você quiser também comentar sobre os Estados Unidos, fica à vontade. Não, como você disse, é sempre importante dar espaço para o futebol feminino. Aqui nos Estados Unidos é altíssimo, altíssimo, altíssimo nível. São jogadoras que, que assim, elas são dedicadas realmente ao esporte, são atletas na concepção da palavra, são, são realmente. Foi uma surpresa para mim quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Tive uma experiência legal e, e tive, como você disse, conheci algumas outras culturas. Na América Central, é mais comum elas jogarem categoria de base, e aí com 17 anos, 18, elas vêm para o universitário aqui dos Estados Unidos. Essa é o roteiro mais comum. Foi assim que a gente pegou. Tinha menina da Jamaica, de Bahamas, da Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago, era? Trinidad e Tobago, acho. América Central. Trinidad e Tobago tinha também. E tinha muitas africanas que a gente também recebeu. Então, nossa equipe tinha bastante africana, tinha a Chacon, que era colombiana. Então, assim, o passo era esse: elas jogavam categoria de base nos países delas, e a gente, através de uma rede de recrutadores nessas regiões, ou contatos que a gente constrói, eles mandavam para a gente DVD, geralmente, a gente analisava e dentro disso fazia as nossas escolhas. No Canadá, eu não sei se eu não, essa informação realmente eu não sei se eles têm uma liga profissional de futebol feminino. Muitas jogadoras canadenses estão aqui. A goleira, que foi minha goleira, ela era do Canadá, a Alex, e ela veio para cá por causa disso. Então, eu não sei se agora, com esse desenvolvimento da Liga Masculina no Canadá, eles desenvolveram a feminina também. Mas o que eu posso afirmar é que na América Central é, é mais ou menos dessa forma, assim como é também para o Brasil. A gente jogou contra algumas brasileiras na época. Foi bem, foi bem legal ouvir a experiência delas, como elas estavam sentindo na liga. Foi oferecida para a gente uma época a Andressinha, que depois foi para o Barcelona. Infelizmente não deu para competir financeiramente, né, nesse caso. Imagina se a Andressinha vai pro seu time. Eu É, acho que, né, já era campeã, porque tem uma qualidade incrível, né? ela é Gente, fantástica jogadora, realmente. Foi oferecida a Andressinha bem no começo de carreira dela. E aí a gente não tinha realmente como competir e ela acabou trilhando outros caminhos, né? E depois acabou indo até para o Barcelona. Se não me engano, foi Paris Saint-Germain e depois para o Barcelona. Mas, assim, é uma liga, como eu disse, tem a liga profissional aqui também, e muito bem estruturada, muito organizada. Em matéria de organização, em matéria de estrutura, o que a gente faz é simplesmente elogiá-los, porque são realmente de tirar o chapéu.
as condições de trabalho aqui. Pronto. Vou pesquisar se tiver um campeonato canadense. E vou responder nos stories, tá? Sim, Para não deixar nenhuma dúvida para o pessoal que está assistindo. E também para as outras pessoas verem, né? Também. Quem não assistiu, vê lá nos stories. E é uma forma de divulgar também, né? O futebol divulgar, com feminino. certeza. Agora, a pauta será o teu estádio no Barcelona. Ah, Primeiramente, eu queria saber se tu conseguiu ver algum grande jogador daquela época, né, do oxe. Barcelona. Como é que foi a tua reação ao ver, né? Pelo visto, com certeza viu, né? Deve ter Sim, sim. tirado fotos. E quais foram os principais ensinamentos daquela época de estágio para o que você utiliza hoje, né? O que você Aham. aprendeu lá que você utiliza hoje? Ah, sim, a experiência no Barcelona foi fantástica, foi realmente de abrir os olhos, né, da gente ver o que a gente pode fazer de diferente para melhorar como profissional. Não só ver os craques, né, ver o Neymar, na época que estava, o Suárez, o Messi, o Daniel Alves, o Xavi, o Iniesta, todos eles ali no treinamento, mas também ver a dedicação, a intensidade que eles tratam cada sessão de treinamento, a seriedade com que eles tratam aquilo, que realmente faz deles diferentes na profissão. Os ensinamentos foram conceitos de jogo, conceitos de trabalho, um futebol de uma maneira mais bem vista, né? Bem mais um jogo mais vistoso para os olhos de quem vê. Isso eu tirei bastante lições de lá, conceitos de aproximação, de triangulação, conceitos táticos que eles usavam na época, que hoje a gente usa, metodologias de treinamento, que eles têm uma peculiar lá, né, que foca mais no jogador. A gente tem uma outra metodologia de treinamento que foi disseminada aí no Brasil, que vem dos portugueses, que é a periodização tática. Então, pude comparar essas duas métodos de treinamento e foi legal isso. Foi bacana a gente ver que o Brasil tem excelentes profissionais e que os conceitos que a gente tem de trabalho, assim, dentro da nossa realidade, são colocados a xeque todos os dias e a gente tem conseguido disso revelar bastante profissionais e também comparar com os conceitos de trabalho dele lá, porque você pega, por exemplo, o Barcelona B vinha de 3 derrotas e não se falava de pressão, não tinha pressão, era realmente foco em como desenvolver jogadores, como construir isso para uma equipe mais forte. E a reação que eu tive quando eu vi eles foi de estar ali dentro de uma instituição conhecida no mundo todo e eles estarem me recebendo tão bem me fez realmente muito feliz. Não só isso, no dia que eu vim embora para o Brasil, a quem comanda ali o Camp Nou me mandou uma mensagem e pediu que eu fosse na sede social. Ela me deu uma caixa cheia de presente do Barcelona, correntinha e tal, e a ideia deles falou, Léo, dá isso no Brasil para as pessoas que gostam, dê isso no Brasil para as pessoas que gostam de futebol, porque quanto mais brasileiros gostarem do Barcelona, melhor para a gente. E isso abriu meu olho, é uma ideia de marketing legal. Eu falei, pô, legal, obrigado. E para você ver como é que eles são lá. Fora isso, culturalmente, você aprende que é uma cultura completamente diferente. Eles são os catalães são bem patriotas e, com a Catalunha e tratam o Barcelona como a seleção da Catalunha. Isso sem sombra de dúvida. Muito legal, foi muito bacana. Isso rende um papo de com certeza umas 2, 3 horas e é muito legal isso. Essa questão do marketing dos clubes europeus perante os países da América do Sul, né, da Ásia, principalmente da Ásia, eu acho que caso que o público lá é bem maior, né, vamos dizer assim, tem Sim, países sim. com pessoas, eles visam muito, né, que é uma outra fonte, acaba tendo uma outra fonte de renda, né, Sim, sim. muito maior do que
possivelmente a Espanha, que tem 60 milhões de pessoas. Sim, e curiosamente você falou da Ásia, meu amigo, quando saiu do Barça B, acabou a temporada, acabou o contrato dele, ele foi para a China, treinar um time na China. Então, o Jordi Vinyals, esse mercado é bem disseminado lá, né, entre a Europa e a Ásia. Tem alguns países lá asiáticos que utilizam muito jogadores espanhóis, treinadores espanhóis. Sim. China, Camboja, Hong Kong, Filipinas, assim, tem muito a base do futebol espanhol, né? De toque de bola e isso é bem interessante, esse ponto que você comentou, né? Sim, sim. Questão da globalização, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Só dois pontos, assim. O que seria periodização tática, né, para as pessoas que estão vendo? E se você puder comentar, assim, sobre as torcidas nos Estados Unidos, assim, de um modo geral, seja clubes universitários, seja clubes profissionais, se evoluiu no passar dos anos, se ainda tem alguns entraves, qual é a sua percepção sobre as torcidas dos Estados Unidos, de modo geral? Começando pela questão da torcida, é uma torcida fria. Geralmente você vê as pessoas da cidade, da comunidade que vão no jogo, mas é uma torcida fria, que vai no jogo, mas tá lá por tá. Não é diferente do Brasil. O Brasil tem paixão. O brasileiro ele cresce com aspirações. O futebol é uma válvula de escape de muitas coisas no país, e então essa paixão ela é guiada para uma coisa. Então a torcida aqui tem público, tem público que varia, tem jogo que não dá ninguém, tem jogo que dá 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. O público geral da MLS é muito bom, eles vendem bastante ticket. Mais ou menos segue uma fórmula que vem sendo feita pela NBA e tem sido bem sucedida. A respeito da periodização tática, é uma metodologia de treinamento criada por um português, o Vitor Frade, que enxerga o futebol de uma maneira complexa, diferentes sistemas. Ele entende que a tática em si não é tática, são conceitos de jogo que o treinador define como seu modelo de jogo, e baseado no modelo de jogo é feita uma periodização de treinamento, de conceitos, aonde isso vai ser aplicado em pequena escala, média escala e grande escala. Mais ou menos isso. Então, chegando aqui já mais no Brasil, né, das suas passagens pelos times brasileiros, queria que você comentasse um pouco sobre a passagem pelo Botafogo de São Paulo, né, que você já comentou, de Ribeirão Preto, o Batatais, né? Se o Botafogo tem possibilidade de aspirar a uma Série A, sei lá, daqui a próximo ano, 2, 3 anos, assim. Se o Batatais, ele tem... Porque o Batatais já é conhecido por ter contratado alguns jogadores mais conhecidos, né? Medalhões, me fugiu o nome, me fugiu, jogou Fábio até Simplício, na Roma. Fábio Simplício. Fábio Simplício, pronto, exatamente, entre outros nomes assim, mais tarimbados, mas assim, não consegue alavancar. Você sabe me dizer alguma motivação desse freio, né? Do Batatais? Diretoria, extra-campo. Então, já respondeu aí. Mas se você quiser comentar sobre os dois clubes, fique totalmente à vontade. O Botafogo é uma instituição fantástica, um time que tem meu carinho. Assim como eu quero que o Botafogo esteja na Série A, eu quero que o Comercial também esteja na Série A. Eu quero que o Comercial suba o mais rápido possível, que também é uma equipe fantástica. Eu vou ter que ficar em cima do muro nesses dois aí, porque são os dois da minha cidade lá, então a gente tem que ficar em cima do muro nos dois. Mas, assim, o Botafogo tem total chance de conseguir o acesso à Série A. Eu acho que não seria tão interessante se o Botafogo tivesse conseguido subir, por exemplo, ano passado, até para poder
se estabilizar um pouquinho na Série B, ter um pouquinho mais de estabilidade na Série B e depois aí sim alçar voos maiores, né? Como, por exemplo, fez outras equipes aí do cenário nacional. Geralmente a gente tem o Avaí que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso não é, de certa forma, tão interessante a longo prazo. Teria que ser uma coisa mais como a Chapecoense que ficou por anos na primeira divisão, até eventualmente cair. Mas eu acho que esse ano, com a estrutura que já foi criada do ano passado, vai ser feito sim um ótimo trabalho e com certeza o Botafogo vai estar brigando ali na parte de meio de tabela para cima. Porque a Série B é muito equilibrada, o campeonato de Série B é muito, muito equilibrada. E a passagem por lá foi muito legal, vários amigos, jogadores jovens que estavam saindo. Peguei um treinador na minha visão, vai ser uma das revelações do futebol já, que é o Alexandre Ferreira, pela modo de ver conceitos, que é modo de ver jogadores, e é um cara que sabe revelar jogadores muito bem. Então, nós fomos bem felizes lá por um curto período de tempo, se não me engano foi 2 meses, 3 meses que a gente esteve junto ali, e saiu jogadores assim que a gente vê hoje despontando aí, até mesmo no próprio Botafogo a gente tem alguns. Tem o Felipe, que trabalhou com a gente nessa época e depois foi jogar com a gente na Francana, goleiro. Tem o Moá, eu conheço ele como Moá, né? Que é o zagueiro da Inter de Limeira, no Paulistão, que saiu do Corinthians. Foi zagueiro nosso. Entre outros, tem o Pedro Tonzar, que ainda está lá, se não me engano. Tem o Edson Volante, que está lá também. São jogadores que a gente viu crescer lá dentro do clube. Em relação ao Batatais, assim, infelizmente alguns clubes pagam por desorganização fora de campo. Alguns erros da diretoria, não relativamente à temporada que está em curso, mas pode ter acontecido no passado, eles refletem. Então, o Batatais, infelizmente, tem uma fama no mercado de não ser tão bom pagador, isso afasta alguns jogadores. A cidade em si é muito legal, uma cidadezinha típica do interior de São Paulo, bacana, próxima de Ribeirão, próxima de Franca. E é onde eu acho que assim, a equipe estava numa Série A2, acabou caindo, agora fazia uma boa campanha na Série A3, até a paralisação. E torço muito, porque é uma equipe que a gente, todas as equipes que a gente passa, a gente vai criando um espacinho no coração de gratidão por ter passado ali. E muito legal o que eles fizeram pela gente. Infelizmente, os resultados de campo não aconteceram, mas fomos tratados da maneira mais profissional possível lá. E erros passados da diretoria hoje refletem na instituição. Só abrindo um adendo, né, sobre os clubes de Ribeirão Preto, o Botafogo eu achava que poderia ter subido. Até tinha time para subir de divisão, né, para a Série A. Mas como você disse, a Série B ela é muito imprevisível, muito equilibrada. Acredito que esse ano ainda mais, né? Por causa da pandemia, acho que os times vão se Sim. nivelar mais ainda. Sim. Já é nivelado naturalmente, agora vai se nivelar mais ainda, porque vai faltar recursos, vai faltar investimentos. Eu acho que os jogadores vão ter que diminuir seus salários, querendo ou não. E acho que a Série B vai ser bem mais nivelada do que já é normalmente. Com E sobre o certeza. comercial, questão de diretoria, né? Eu vejo também questão de diretoria. Mas Desde essa a que tá época agora é do legal. Mas Roger. essa que tá agora tá Subiu, legal. subiu divisão. É. Subiu divisão ano passado, mas nas anteriores eu até entrevistei o Roger Guerreiro, né? Que é um jogador que jogou pela seleção da Polônia, né? Que ele reclamava de salários, né, atrasados no comercial. E o comercial ainda estava na Série A1 do Paulista e depois disso caiu para a Série A2, Série A3 e tá voltando de novo, né? Vai voltar, Se não me vai engano, tá na voltar. Série A2. E espero que volte, né? Pelo futebol de Ribeirão Preto, pelo Come Fogo, né? Como é Sim. chamado. É um clássico muito legal do interior. É bom para o futebol brasileiro, né? Ver esse crescimento dos times menores. Só, deixa eu ver aqui.
Agora eu quero falar um pouco da passagem pela Francana, né? Que foi seu último time. Você falou muito do Alexandre Ferreira. Eu ia tocar isso já mais no final da, da live. Já tá chegando mais ou menos, que é até uns 40 minutos, né? Uhum. Mas fica totalmente à vontade aí, até uma hora dá certo. Qual é a sua relação aí com o Alexandre Ferreira, né? Você já contou um pouco, mas pode se aprofundar. E Aham. também teve a questão que você defendeu Ó, o o Júlio Júlio entrou Sérgio. aí. O Júlio entrou aí. O Júlio Sérgio aí. Se quiser live também, viu, com a gente para divulgar seu trabalho. Sei que você foi um grande jogador e também é um grande técnico. Eu acompanhei você no Marília. Então fica à vontade, tá bom? Só deixando ensejo. O seu. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar Né? o jabá. Eu tô rindo que o Pedro jogou comigo também, o zagueiro fantástico. Tá pedindo para contar sobre o cara de Portugal. O Júlio, obrigado pelo elogio. Um beijo, o Tartaruga. Um beijo. Não, falar da Francana é um prazer. Foi uma instituição muito legal que a gente passou ano passado. Assim, as pessoas que lá estão hoje são profissionais tão capacitados quanto a gente estava no passado. Então, torço para que eles subam, torço para o sucesso deles. A gente teve um período de 8 meses de trabalho, onde você pode desenvolver ideias de jogo, conceitos, e até entrou o Odilon, que é o fisioterapeuta, né? Foi o fisioterapeuta da Francana. Um abraço, Dila. E é legal, o legal é isso, a instituição centenária, nós começamos o campeonato muito bem e fomos avançando, passando de fase, né? Tivemos nossos momentos também para baixo ali em certas rodadas, mas foi um trabalho que foi muito bacana pelo fato de que a gente viu um respaldo bacana e como você falou do Alexandre Ferreira, né? O Ferreira é um amigo, a gente. Só comentar sobre o Olímpia, porque acabei me perdendo aqui, mas Aham. queria que você comentasse sobre o caso do Olímpia, que você defendeu ele, né? Eu Ah, é. queria sobre a situação, porque ele foi demitido no meio da Ah, partida. E isso é. não deveria ser feito. Eu acho que Eu, você vou- pode comentar sobre a questão dos técnicos, né, no Brasil eu e tirei meu também fone falar aqui, sobre. poder botar aqui para carregar, que eu tô com medo que acabe a bateria. Tá bom, tudo bem. Não, mas a questão do Olímpia é muito importante que os treinadores se juntem. E é inadmissível situações como essa no futebol. Um presidente querer entrar num vestiário, no meio de um jogo, o presidente tem todo o direito de mandar e contratar quem ele mandar embora e contratar quem ele quiser. Só que ele não pode entrar no meio de um vestiário, no meio de um jogo, para fazer aquilo. O Ferreira acabou não voltando pela tentativa de interferência do presidente. E, assim, no meu modo de ver, eu defendi ele porque defenderia qualquer outro profissional que tivesse passado pela mesma situação, porque isso não é profissionalismo, não é ser humano. Ali tem um profissional que tem família, que está trabalhando, está se dedicando a fazer o seu melhor. É um jogo, às vezes não acontece o que a gente programa de antecedência. Te dou um exemplo também. Contra o Flamengo de Guarulhos, quando a gente estava na Francana, nunca a gente imaginar que a gente ia sair nas quartas de final. Fizemos um planejamento todo voltado para classificar, para subir o time. Tínhamos muita convicção de que a gente ia subir o time, mas um jogo, 2 contra-ataques, 2 gols do Flamengo, perdemos em casa 2-0 e depois para você reverter em Guarulhos é difícil. E foi uma partida ali atípica. E era isso que estava acontecendo. O Olímpia, querendo ou não, vinha fazendo uma campanha com seus altos e baixos, mas dentro da folha salarial que a gente sabe que a equipe tinha, dentro das condições de trabalho que a gente sabe que a equipe tinha, a equipe vinha muito bem. E isso eu não gostei, tanto se fosse com ele quanto qualquer outro. Como saía, não sei se o Júlio ainda está na live, como o Júlio, quando saiu lá da Francana lá atrás, a gente também saiu por achar que a diretoria que estava na Francana na época
era uma diretoria que não estava cumprindo com as promessas. Então, é uma via de mão dupla. Mas, só para terminar, falando do Ferreira, um excelente profissional, um amigo, já vai estourar no cenário também. Torço muito por ele, pelo Júlio, pelo Massaro, que é outro amigo meu está de treinador do Sub-23 de Santa Cruz. São excelentes pessoas e estou na torcida por eles, porque sei o quanto eles merecem, o quanto eles trabalham, e tenho certeza que já o mercado vai dar a eles uma chance de se provar. Da Francana foi isso. Infelizmente, tivemos alguns jogadores que no momento final não tiveram uma atitude tão profissional quanto a gente esperava. Mas futebol é assim. Um elenco de 26, você não pode esperar que os 26 tenham um comportamento exemplar, né, dentro e fora de campo. Não jogando responsabilidade nenhuma em cima deles. Tá? A gente só espera que, às vezes, um comportamento seja mudado para o benefício de um grupo todo. Só ponderando aqui sobre o Olímpia, né? Você falou da estrutura que praticamente é uma estrutura deficitária, né? Eu sei porque nem assessor de imprensa tem. Eu já tentei falar com o pessoal do lado de Olímpia e tinha um jogador que eu tinha contato e não tinha nem assessoria de imprensa. Era difícil até tirar de fotos, assim, né? Precisava de pessoas de fora para tirar fotos e se você não tem nenhum básico, então fica meio difícil fazer realmente um trabalho coerente, né? Vamos dizer assim. Só ponderando sobre a Série A3, assim, tem equipes que já demitiram jogadores, né? Assim, a Portuguesa Santista, que estava na frente na Série A2, demitiu 17 jogadores, o técnico Sérgio Guedes, a comissão técnica. O Barretos está com problemas financeiros, né? Eu esperava que o Barretos ia alavancar, né? Porque tem um elenco bom, né? Para a Série A3, assim, com Branquinho, com Arthur Sanches, com outros jogadores assim meio renomados, Guilherme Andrade, né? Sim. E o time vem sofrendo de atrasos salariais há 2, 3 meses, né? Desde o começo do campeonato. E eu queria saber se você poderia comentar sobre a questão se a pandemia vai agravar mais ainda a situação dos times pequenos da Série A2, Série A3, Série B1, né, que é a segunda divisão paulista. Como é que você vê esse cenário para depois da pandemia desses times menores paulistas? Já é difícil dar um prognóstico. A gente tá preocupado com isso, porque assim, um monte de profissionais que estão envolvidos nisso, e a gente sabe que com essa pandemia, claro que a situação econômica do país também vai estar relacionada a isso, e consequentemente patrocinadores vão deixar de patrocinar, cotas vão mudar, entre outras coisas. Se não houver uma ajuda maciça da CBF, da Federação Paulista em relação a isso, infelizmente o cenário não é dos melhores. Se a gente imaginar que num cenário antes de pandemia já tinham dificuldade financeira, já tinham salário, já tinham isso, já tinham aquilo, essas coisas realmente são difíceis da gente até comentar, porque a gente conhece profissionais que estão ali na situação, profissionais que estão passando por esse momento, saindo de incerteza, e eu só espero que, primeiro, todos estejam seguros e a pandemia acabe o mais rápido possível. Segundo, que haja uma ajuda maciça da CBF, da Federação Paulista, das associações ali, para que a gente possa manter esses clubes do interior de São Paulo, a Série A3, a Série A2. A gente vê contratos que vão acabar e a incerteza de renovação. Isso tem que ser lidado de uma forma bem cuidadosa, porque, acima de tudo, são seres humanos, né? Que, como todos os outros, são profissionais e dependem daquilo para viver. Já estamos chegando aqui já um pouco próximo do final, acho que já deve ter mais ou menos 50 minutos, assim, um pouco. Eu queria fazer umas perguntas rápidas, assim,
para que as pessoas te conhecessem melhor, assim, não o profissional Léo Santin, mas a pessoa Léo Santin, né? Os Sim, gostos e tal, coisas assim. ficava, Qual é o seu hobby preferido? desculpa, Hobby preferido? Teu hobby? O que é que tu faz? meu hobby, além de futebol, cara, Ah, eu gosto bastante eu assisto bastante filme, eu gosto bastante de assistir filme, documentário, assisto bastante esse tipo de coisa. E qual é o seu filme? praticar esporte. Com certeza, que eu já vi até vídeos seus comentando, até postei na página um dia desses, um vídeo seu falando, né? Desafiando, né? Nas Ah, pessoas, né? desafiando o pessoal aqui do clube, é. É, A gente exatamente. fica nessa, não tem muito o que fazer na pandemia, né? Mas o hobby principal, com certeza, é assistir. Eu gosto muito de assistir documentário, de assistir documentário e filme, série, Netflix, essas coisas. Pronto. Qual é seu filme ou documentário favorito? Ó, meu filme favorito, cara. Um dos filmes que eu acho, assim, Os Bons Companheiros, do não lembro o nome do diretor, agora me fugiu, mas Os Bons Companheiros é um filme de máfia, muito legal. Documentário, eu tenho assistido bastante documentário de futebol, né? Eu gosto bastante do All In, do Manchester City, acho um documentário bem interessante, que está no Amazon Prime, para as pessoas terem noção ali de como é. É claro que a realidade do Manchester City não é a realidade do Brasil, muito menos a realidade de um time pequeno, mas segue alguns padrões e é legal é de você ver isso, né? Dos padrões que são seguidos até no altíssimo nível de uma Premier League. Esses são os dois, assim, o filme e o documentário que eu recomendo. É a música favorita? Putz, agora você me pegou. Música favorita, cara. Você sabe que eu nunca parei para pensar nisso, mas música favorita eu vou do. É, que é o clássico, né? Tá me fugindo o nome dela agora. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Essa, Eu não sei quem é. essa é a minha preferida. Pronto, Ela exemplifica muitas coisas. pronto, ficou a mensagem deixada aí. Quem souber, pode falar nos comentários aí, vontade. Tinha um É, amigo meu, o Nicolas, ele é jornalista também. Eu não sei se ele está aí do nosso Jacareí, lá de Jacareí. Eu não sei se ele está aí na live ainda. Se ele tiver, ele sabe, porque também a gente tocou muito pagode junto. pronto. O jogo marcante na sua carreira, Da teve minha algum? carreira, É, que seja eu estava presente, o técnico, que eu seja. vi. Não, que estava Que eu presente. estava presente foi um jogo aqui que a gente precisava ganhar. A gente estava no nosso grupo, era contra o Mississippi State University que a gente ia jogar. E a gente precisava ganhar, eu já tinha arrumado minhas malas e se eu tivesse perdido, se eu falei para minha esposa, a gente estava junto, eu falei antes do jogo, falei, se a gente perder, nós vamos embora. Vou pedir demissão e vou embora, porque não dá, não estava contente com algumas decisões que estavam sendo tomadas. E acabou que a gente ganhou o jogo de virada no último minuto, viramos o jogo 2-1, ganhamos e depois daquilo engatamos uma sequência de 5 vitórias, classificamos e aí fomos perder nas quartas de final só. Esse, com certeza, da minha carreira assim no banco, tá para ser o jogo preferido. Também teve uma vitória que a gente teve com o Batatais contra a Portuguesa no Canindé que foi legal. O gol do Kleber, que faleceu depois, foi assassinado. O gol do Kleber. A gente ganhou de 1-0 da Portuguesa. Esse jogo aí foi legal. Os dois, sim. Pronto. Uma qualidade e um defeito seu. A qualidade, sou bem perfeccionista nas coisas, bem profissional. Isso eu acho uma qualidade. Eu gosto das coisas bem feitas. Um defeito, eu às vezes sou ansioso demais. Isso me prejudica. Um orgulho e uma inspiração. O orgulho é de poder estar num mercado tentando abrir portas para outros profissionais brasileiros. Uma inspiração é o Barcelona. Chegar lá de novo.
Eu acho que abrindo um adendo aqui, como é que você vê, assim, como é que o pessoal de fora vê o técnico brasileiro? É porque tem uma certa dificuldade de técnicos brasileiros trabalharem em outros lugares, assim. Se abriu na década, no começo de 2000, né, assim, na década 2000, né, no Aham. começo do século, os países europeus até investiram, mas depois disso, acho que só no máximo alguns times asiáticos abriram portas para os técnicos brasileiros. Como é que você vê essa situação? É um mercado aqui que ainda não foi muito bem explorado. Aqui está falando especificamente dos Estados Unidos, é um mercado que não foi muito bem explorado ainda. Tomara que seja. A gente tem outros treinadores, tem o Marcelo Serrano no Austin, tem alguns outros auxiliares aí também espalhados, tem treinadores universitários, mas é um mercado que ainda é fechado. Eles preferem europeu, preferem aqui, é um mercado muito fechado. Que são muito Ixi, fechados. está com 27 segundos, ó. Só me dá uma mensagem aí para finalizar. Pô, te agradecer, Jean, Passou muito obrigado. rápido Obrigado mesmo, pelo viu? Eu convite, espero que obrigado. tenha gostado, viu? Adorei, foi um bate-papo super legal. Espero outras vezes e agradecer. Obrigado de coração pelo espaço e o que precisar pode contar com a gente aqui. Se tu puder tirar uma print para me mandar aí, Vamos ver se eu consegue? consigo.